Eu sou a Maíra da Pituca Sapeca. Bem-vindos ao meu canal onde a gente faz muito patchwork. Na aula de hoje eu vou ensinar para vocês como fazer esse bloco aqui, um log cabin em formato de coração. É um bloco fácil de fazer, bem versátil e vocês podem usar para várias peças. Eu usei o meu para fazer essa necessaire, mas vocês podem fazer vários e criar um trilho de mesa, por exemplo, ou a frente de uma bolsa, uma almofada e quem sabe, quem tiver bastante retalhinho por aí, fazer uma bela colcha. Eu espero que vocês gostem da aula, deixe aqui nos comentários o que você achou e o que mais gostaria de aprender. E não esquece de compartilhar com todo mundo, porque quanto mais gente fazendo patchwork, melhor. E se gostar da aula, deixa um like aqui no vídeo e já se inscreve no canal para não perder nenhuma aula. Para fazer esse bloco, nós vamos precisar somente desses cortes aqui. Eu peguei todos da minha caixa de retalhos. São cortes com as faixas têm 3,5 centímetros e varia no comprimento de acordo com a posição de cada uma. Nós vamos começar fazendo o nosso log cabin como um log cabin normal. Pegar o centro aqui e costurar esse quadrado nesse. Peguei um vincador para a gente poder ir abrindo as costuras sem precisar ir para o ferro toda hora. E agora eu vou no sentido horário. Então, eu vou costurar agora esse retângulo nessas duas peças que eu acabei de costurar. Direito com direito. Vou abrir a costura. Seguindo no nosso sentido horário, o próximo é esse retângulo aqui. Continuando no nosso sentido horário, esse retângulo nesse jogo. O próximo é esse. Então, é legal vocês já deixarem tudo organizado, assim, do jeito que eu tô fazendo, que aí vocês não se perdem. E o próximo, esse nesse. O próximo nosso pedaço é esse. Só que a gente precisa preparar ele para poder costurar nessa etapa aqui. Então, vamos deixar reservado esse aqui. E nós vamos cobrir os dois cantos desse retângulo maior. Para isso, nós vamos riscar uma diagonal do lado do avesso do quadrado de fundo. Dos dois quadrados. E vamos colocar direito com direito, um com a diagonal para o meio e o outro também com a diagonal para o meio, para que depois isso aqui vire um trapézio. Vamos passar uma costura, um fio de cabelo aqui para fora desse risco. Vamos fazer um de cada vez. Para que a hora que a gente tombe esse triângulo, a gente continue com o retângulo original do tamanho original. Vamos fazer isso do outro lado, lembrando a posição da diagonal, aqui, todas para o centro do retângulo. Aqui, ó, deu uma embolada, porque eu comecei do cantinho e não coloquei um starter aqui. Então, eu vou desmanchar esse pedaço e vou costurar de novo, mostrando como é que a gente faz com o starter. Desmanchei o pedaço que tinha embolado aqui, ó. E eu uso, isso aqui já tá até bem usado, ó.
Mas eu uso o resto de recorte de manta de outro trabalho que eu fiz, que eu quiltei, pra gente... Vamos usar esse aqui que tá mais bonito, né, do que esse cabeludo aqui, pra gente fazer o starter. O que é esse starter? Ele deixa o pé alinhado, para o pé não ter que subir no tecido, e a gente consegue costurar o cantinho sem problemas de comer esse comecinho. Olha só a diferença. Então, quando começar assim, com esses biquinhos, é legal usar esse starter. Vou dobrar ele para cima, para cobrir o canto. Tenho certeza que o meu retângulo original continua do mesmo tamanho. Vou cortar esse excesso, deixando uma margem de costura dos dois lados. E agora, voltando aqui no nosso trabalho, na nossa célula original, eu já posso colocar essa faixa nesse jogo. Prestar atenção na colocação da faixa nessa posição aqui, com a base do trapézio para o jogo, tá? Bom, agora a gente tem que costurar uma faixa aqui. Só que do mesmo jeito que nós tivemos que preparar essa, nós também vamos ter que preparar essa outra aqui. Então, nós vamos começar emendando 2 quadrados e fazendo um segundo, como se a gente estivesse fazendo um segundo log cabin paralelo aqui. Agora, eu vou costurar uma aqui do lado. E vou costurar uma outra em cima. Só que essa em cima, eu também tenho que preparar cobrindo o canto. Então, do mesmo jeito que a gente fez aqui, eu vou fazer nesse retângulo menor, riscar a diagonal no quadrado e cobrir um canto dele. Antes de cortar, vira, vê se o retângulo original continua do mesmo tamanho. Corto o excesso. E agora eu já posso costurar esse nesse com a base maior desse retângulo para a nossa célula. E ainda tá faltando aqui um outro quadrado de fundo. Direito com direito. E agora eu já posso encaixar essa faixa nesse corpo principal aqui. Que já tá ficando comprido. Eu vou alfinetar para não sair do lugar. Não tem que encontrar canto nenhum. E a última faixa que tá faltando, pra gente terminar o bloco, é essa aqui de baixo, que a gente também precisa cobrir um dos cantos. Então, nós vamos repetir aquele processo da diagonal. E com a faixa pronta, eu posso aplicar ela aqui embaixo, para terminar o nosso bloco. É um bloco bem rápido de fazer, dá para você fazer vários
e depois montar o trabalho que você quiser com eles. É bem legal porque dá pra gente aproveitar também vários retalhos, isso aqui é tudo na minha caixa de retalhos. O bloco final fica costurado com 12 centímetros, aqui ele tá com 13,5, porque ainda tem a margem de costura. E você pode usar ele assim, deitado ou assim, colocar mais um quadrado de fundo e fazer uma peça com ele em pé, o coração em pé. Espero que vocês aproveitem a ideia para fazer corações de várias cores, usar os retalhos que vocês têm aí guardados na caixa de vocês e fazer um trabalho bem bonito. Depois me chama para ver que eu adoro apreciar a arte de vocês. E a gente se vê numa próxima aula. Um beijo da Pituca Sapeca.